Ela é enorme, movida a energia nuclear, então não é sua mãe. Após quase 30 anos no limbo, a almirante Nakhimov voltou ao mar. Projetada para liderar as forças navais soviéticas contra porta-aviões da OTAN, esta cruzadora nuclear de 28 mil toneladas foi colocada em reserva após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por ser cara demais para operar ou desmantelar. Agora, após uma longa e cara reforma, ela está de volta. Armada com mísseis Kalibr, defesas aéreas modernas e hipersônicos de Zircon, Nakhimov não é uma relíquia. Ela é um aviso, um monstro da Guerra Fria adaptado para assombrar o século XXI. Mas eis o problema. O navio é moderno, mas a marinha não acompanha. Com orçamentos apertados e a manutenção sobrecarregada, não está claro se a Rússia realmente consegue manter essa fortaleza flutuante operacional. Então, Nakhimov é uma ameaça real ou apenas um blefe espetacular navegando por tempo emprestado? História inicial. O almirante Nakhimov é um dos 4 colossais da classe Orland, chamada Kirov pela OTAN, que a União Soviética começou a construir nos anos 1980. Eles seriam as peças centrais da Marinha Soviética, entrando no século XXI e além. Cruzadores de mísseis nucleares, projetados para superar porta-aviões americanos e afirmar o poder naval soviético globalmente. O fato de serem movidos à energia nuclear era mais importante do que você pode imaginar, porque os soviéticos eram muito seletivos quanto aos navios de superfície que equipavam com reatores. Nenhum dos 6 porta-aviões que eles construíram recebeu um reator nuclear, sendo todos movidos apenas por combustível fóssil. Com 252 metros e deslocamento entre 26 e 28 mil toneladas, os Orlands foram dos maiores navios de combate de superfície não porta-aviões desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles foram projetados para alta velocidade, podendo ultrapassar 30 nós, quando as condições eram ideais e eram absolutamente recheados de armamentos, incluindo originalmente 20 mísseis antinávios supersônicos P-700 Granit e mísseis superfície-ar de longo alcance S-300F Grumble adicionais, incorporando a doutrina soviética de grande poder de fogo em cascos rápidos do final da Guerra Fria. A Nakhimov foi construída no estaleiro do Báltico em Leningrado em 1983, lançada em 1986 e entrou na Frota do Norte em 30 de dezembro de 1988 como Kalanin. No entanto, sua carreira ativa foi surpreendentemente curta, porque após o colapso da União Soviética em 1991 e a calamidade econômica absoluta que o acompanhou, a marinha da agora independente Rússia, que herdou a Kalanin, descobriu que simplesmente não podia arcar com a manutenção de navios de guerra tão extravagantemente grandes e complexos. Como resultado, em 1992, após nem mesmo meia década em serviço, a Kalanin foi renomeada para Almirante Nakhimov e efetivamente colocada em reserva, com seus sistemas mais frágeis e caros sendo selados o máximo possível para desacelerar sua deterioração nos anos seguintes. Em 1997, ela foi transferida para o estaleiro Sevimas, em Sverodvinsk, para uma reforma 08, onde ficou por mais de 2 décadas. Ainda assim, isso foi melhor que a maioria dos navios irmãos dela, já que o almirante Ushakov, o mais velho do grupo de 4, foi descomissionado em 2002 e ficou abandonado até 2019, quando decidiram desmontá-lo. O almirante Azarev, segundo mais velho, foi descomissionado em 1999 e desmontado em 2021. Piotavelik, no entanto, sendo a mais jovem e, portanto, a mais barata de manter em operação, permaneceu ativa até 2022, quando também foi colocada fora de serviço em Sverodinsk. Eles estão prestes a desmontá-la, agora que Nakhimov está voltando ao serviço, ou vão procurar atrás do sofá dinheiro suficiente para colocá-la em operação também. Depende de quem você pergunta. O caminho para a modernização, como você deve imaginar pelo fato de ter sido transferida para Sverodvinsk em 1997 e só agora voltar ao serviço, a revitalização de Nakhimov
foi uma longa saga de falsos começos, problemas de orçamento e prazos sempre mudando. A reforma deveria ter iniciado em agosto de 1999, mas só começou quase 10 anos depois. Apenas em 2008, os técnicos concluíram etapas básicas, como remover o combustível nuclear esgotado. Porém, em 2012, com a economia russa parecendo apenas um homem levemente doente, em vez de alguém recebendo a extrema unção e sendo medido para o caixão, um plano de modernização detalhado, chamado Projeto 11.442M, foi finalmente concluído, detalhando como suas armas, sensores e reatores seriam modernizados para o século XXI. O contrato para o trabalho foi assinado em junho de 2013 por 50 bilhões de rublos, cerca de 800 milhões de dólares, visando devolver Nakhimov ao serviço de linha de frente até 2018. Porém, o prazo de 5 anos foi um tanto otimista. A modernização física começou no fim de 2014, quando ela foi levada ao dique seco e os engenheiros removeram os sistemas antigos. O que se seguiu foi um padrão familiar em grandes projetos militares. Cronogramas otimistas continuam sendo adiados, com a conclusão sendo empurrada para 2020 depois, 2021 depois, 2024. E agora, o que realmente parece realista, como veremos a seguir, talvez 2026. No entanto, não era só o cronograma que se estendia. O orçamento também aumentava, com a maioria das estimativas chegando a 200 bilhões de rublos. Isso é um aumento de 4 vezes. Apesar dos contratempos, Moscou persistiu, pois as alternativas eram menos viáveis. Por exemplo, a Rússia queria construir o projeto 2356, 0LIDAR, um destroyer cruzador furtivo de propulsão nuclear de 19 mil toneladas, cheio de recursos e inovações, mas apesar de ter sido aprovado lá em 2013, agora está em um limbo de design, com os chefões da Marinha aparentemente gastando mais tempo discutindo se ele realmente foi cancelado ou não do que tentando realmente construir essa coisa. Com isso, o novo programa estatal de armamentos da Rússia, iniciado em 2018 e com 9 anos de duração, passou a priorizar a reforma de navios pesados existentes em vez de construir novos. Era uma justificativa sensata, pois em 2018, 4 cascos da classe Orland existiam em diferentes estados de deterioração, enquanto o LIDA era só um projeto do ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Nakhimov retorna ao mar. Como já dissemos, 2026 parece ser a linha de chegada, pois em 2025 algo extraordinário aconteceu. Nakhimov realmente navegou. Em 18 de agosto, após quase 30 anos inativa, ela deixou Sverodovinsk discretamente para testes no mar. Rebocadores escoltaram o cruzador de batalha, enquanto operários e nacionalistas russos observavam do cais sua saída ao mar. Um canal pró-militar no Telegram resumiu: o coração do navio volta a bater. Segundo a TAS, agência estatal russa, os testes iniciais, ainda em andamento, ocorrerão só no Mar Branco, com testes maiores no Mar de Barents no fim do ano e em 2026. Esses testes precisam ser intensos, pois essa operação militar especial da Rússia na Ucrânia já dura 1.281 dias e seu único porta-aviões, Almirante Kuznetsov, está em docas secas desde 2017. Por isso, a Rússia precisa que os testes tenham sucesso para não perder ainda mais credibilidade militar mundial. Na verdade, é provavelmente seguro dizer que a credibilidade militar russa está em um dos seus pontos mais baixos de todos os tempos, com os únicos momentos ainda piores sendo em 1905, quando o Japão, que era basicamente medieval, menos de um século antes, derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, e em 1918, quando foram tirados da Primeira Guerra Mundial, forçados a assinar o humilhante Tratado de Brest-Litovsk, e perderam o controle de uma vasta região da Europa Oriental. Como dissemos, há muito em jogo nesses testes. Ainda assim, apesar de toda a pressão, finalmente parece que as coisas estão indo mais ou menos bem.
Relatórios do jornal russo Izvestia sugerem que ela tem apresentado desempenho dentro do esperado nessas fases iniciais, embora, como sempre, porque, bem, é a Rússia, é bom receber essas afirmações com certa cautela. Se levarmos esse tipo de reportagem ao pé da letra, a prioridade é verificar os sistemas: propulsão, geração de energia, navegação, eletrônica e comunicações, componentes essenciais. Quanto a todas as partes empolgantes, ou seja, segundo a mídia russa, as armas ficarão lacradas até meados de 2026, quando seguirão para o Mar de Barents para exercícios de tiro real. Mesmo superando esses obstáculos, Nakhimov só será considerada pronta e voltará à linha de frente após os testes finais do Estado, que são a última revisão e aprovação operacional da Rússia. TASRBC, Venomov SVI, Zviesda RT e Lenta dão a mesma resposta sobre quando isso será feito. Será no final de 2026. No entanto, se ela vai conseguir ou não, isso é apenas parte da história. Porque o que realmente importa agora não é só o fato de ela estar navegando novamente, mas sim com o que ela está navegando. Então vamos dar uma olhada no novo Nakhimov, certo? Novo Nakhimov. Trazer Nakhimov para a década de 2020 significou transformar completamente seus armamentos e sensores. O principal upgrade foi trocar os lançadores P-700 Granit, grandes tubos nas laterais dianteiras, por um moderno sistema de lançamento vertical. Sistema de lançamento vertical, no convés e casco. A mudança não foi só estética, mas também transformou as capacidades e flexibilidade dos mísseis do navio. A configuração antiga tinha 2 fileiras de 20 lançadores fixos para os grandes mísseis Granit, projetados exclusivamente para a função antinávio. Foram trocados por 10 blocos modulares 3 S-14 UKSK, sistema de lançamento vertical, cada um com 8 células universais para vários tipos de mísseis. Dizer que isso foi um pouco de melhoria seria um eufemismo, já que agora o Nakhimov pode disparar toda a família de mísseis de cruzeiro Kaliber, incluindo o antinavio SSN-27, o de ataque terrestre SSN-30A e as variantes antissubmarino SSN-31. E mesmo esses são apenas a ponta do iceberg, porque agora ela também pode disparar o míssil hipersônico 3M20 e 2 Zircon. Mísseis hipersônicos atingem 5 vezes a velocidade do som, ou seja, são muito rápidos. Em essência, então, Nakhimov foi transformado em um caminhão de mísseis flutuante massivamente armado, capaz de carregar uma combinação personalizada de até 80 armas de ataque de longo alcance ao mesmo tempo. Algumas fontes sugerem que menos mísseis podem ser transportados quando ela voltar ao serviço, mas 80 células é o limite do projeto e não há confirmação concreta de que todas não serão usadas normalmente. O poder de fogo defensivo também foi bastante ampliado. A reforma removeu o antigo sistema de defesa aérea de longo alcance S-300F do cruzador e seus radares de orientação associados, substituindo-os por um conjunto de mísseis superficiar mais avançado. Talvez você se pergunte, qual exatamente? E, na verdade, as autoridades russas têm sido curiosamente discretas sobre qual sistema exatamente ela carrega. Mas, geralmente, acredita-se que seja uma variante modernizada do S-300 ou algum tipo de sistema S-400. Os novos radares de controle de tiro com matriz, em fases instalados na proa e na popa, denunciam a atualização, sugerindo claramente que o Nakhimov pode guiar um número muito maior de mísseis superfície-ar contra alvos inimigos do que em sua configuração original. Agora, não conseguimos encontrar nenhum relatório russo claro sobre exatamente quantos desses ela carrega, mas 96 células de mísseis antiaéreos no total foi o número mais comum que encontramos. Considere esse número provisório até que os americanos obtenham uma foto dela por satélite espião e descubram o valor exato. Esses mísseis, não importa quantos ela tenha, não são a única defesa aérea que a Nakhimov 2.0 possui, já que ela também conta com sistemas de defesa de ponto para quando as ameaças chegam mais perto, com suas unidades Cortec mais antigas tendo sido substituídas por Panzer M1.
Definitivamente uma melhoria, já que, se nada mais, as unidades vêm com nós incluímos capacidades de resistência a interferências. Elas também conseguem disparar 10.000 tiros por minuto, o que é bastante coisa. A modernização também reforçou as capacidades de guerra antissubmarino de Nakamov. Ela sempre carregou uma variedade de lançadores de foguetes e torpedos para esse tipo de trabalho, mas agora adicionou o sistema Packet NK, um pacote de lançador de torpedos pequeno, eficaz tanto contra submarinos inimigos quanto contra torpedos que se aproximam, e o sistema de mísseis antissubmarino Otved. Otved é basicamente uma arma de ataque à distância lançada do Reino Unido, SK Sistema de lançamento vertical. Ela lança um torpedo leve com busca, jogado de paraquedas próximo ao submarino detectado no mar. Esses sistemas garantem defesa em camadas contra ameaças submarinas, desde interceptar torpedos próximos até atacar submarinos distantes. O núcleo de engenharia de Nakamov e seus sistemas de propulsão e energia seguem focados na energia nuclear. Eles têm até exatamente os mesmos reatores, na verdade 2 unidades KN, 3 emparelhadas em tandem. Mas eles foram amplamente reformados e modernizados. Isso significa que Nakamov tem alcance praticamente ilimitado, limitado apenas pela necessidade de reabastecer os reatores periodicamente a cada década, mais ou menos. Eles devem obter mais comida e suprimentos a cada 60 dias. Um sistema moderno de comando, controle e sensores conecta todas essas peças. A reforma instalou novos radares, provavelmente tridimensionais, matrizes de controle de tiro e equipamentos de guerra eletrônica, apesar dos detalhes não serem totalmente públicos. É provável que os sistemas de navegação e combate soviéticos do Nakamov tenham sido trocados por versões digitalizadas. Mesmo com orçamento restrito, a Marinha Russa adota esses sistemas como padrão e parece empenhada em equipar o Nakamov. Então seria estranho se ela não recebesse essa atualização. Sua instalação de aviação permanece praticamente igual ao que era na época da construção soviética. Só existem tantas maneiras de atualizar um heliponto. Ela lança Ka-27S, usados em guerra antissubmarino, ou Ka-31S, voltados para alerta aéreo antecipado e controle. Em resumo, o novo e aprimorado Almirante Nakamov é essencialmente um navio novo dentro de um casco antigo, ostentando uma combinação potente de mísseis de ataque de longo alcance, defesas aéreas avançadas e sensores modernos, tudo isso impulsionado pela usina nuclear original, que fez da classe Orland uma maravilha da engenharia nos anos 1980. A estratégia por trás do aço. Até agora tudo simples. Já vimos o histórico da Almirante Nakamov antes da reforma, a história de como ela voltou ao mar e como ela está agora desde que Moscou começou a investir pesado. E ainda não vimos como eles pretendem realmente usar essa coisa. Então vamos fazer isso, certo? Felizmente, esse tema também é amplamente abordado, graças aos muitos analistas e profissionais militares que já opinaram na mídia russa. Resumindo, para Moscou, ela não é uma relíquia de glórias passadas, nem apenas uma peça de prestígio. Ela será o destaque da Frota do Norte, projetada para ataques de longo alcance, defesa aérea e coerção em alto mar. Ela não agirá sozinha e, curiosamente, não será enviada para a Ucrânia ou para o Mar Negro logo abaixo. Resumindo, ela passará a maior parte da vida nas águas do Ártico. Segundo a Gazeta Rossiyska, após a modernização, o Almirante Nakamov será o novo navio-chefe da Frota do Norte. Embora você não precise ler muito para encontrar sugestões de que ela pode se encontrar mais longe de vez em quando com Mikhail Budchenko, o chefe do estaleiro Sevima, ao falar com nossos velhos amigos da Agência Telegráfica da União Soviética, comentando que, abre aspas, o cruzador é capaz de realizar tarefas de combate em qualquer lugar dos oceanos do mundo. O analista Alexander Timurkin reforça essa ideia com mais detalhes, escrevendo no Vzglyad que, abre aspas, a simples aparição de um navio desse tipo no Atlântico Norte forçará a OTAN a desviar um número desproporcional de recursos. Curiosamente, porém, nessa mesma entrevista, ele também afirmou que ela pode carregar armamentos com ogivas nucleares em algum momento, dizendo que Nakamov se tornará um fator de dissuasão sério,
já que oferece a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro em grandes quantidades. No caso de ogivas nucleares, seu efeito de dissuasão é comparável ao de um submarino de mísseis balísticos. Fim da citação. Você deve se perguntar, por que não falamos disso no último capítulo, Simon? É simples, pois não conseguimos verificar isso de jeito nenhum. Quando falamos em verificação, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais descreve os mísseis Kalibr apenas como de alto explosivo, talvez com capacidade nuclear. E da mesma forma, o Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos só os descreveu como possivelmente nucleares. Ainda não se sabe se o Kalibr tem capacidade nuclear, nem se esses mísseis foram instalados no Nakamov. Agora, voltando ao assunto principal, que é o que os russos dizem que vão fazer com o Nakamov, outra coisa sobre a qual eles são muito claros é o fato de que ela não vai operar sem apoio, como ficou evidente nas palavras de Vladimir Moltsev, chefe do movimento de apoio à frota russa, que, ao falar à agência telegráfica da União Soviética, simplesmente disse, abre aspas, navios morrem porque operam sozinhos. Timokhin detalha novamente, 3 ou 4 navios aptos a operar com o cruzador formarão um punho de ataque que toda a ala norte da OTAN terá que conter. Fecha aspas. Esse senso de alcance orquestrado também se relaciona ao uso de mísseis. O jornalista naval russo Ilya Kramnik, citado na RBC, afirmou que navios como o Nakamov são essenciais para a Rússia projetar poder além de suas costas. Para citar, se for preciso garantir presença nos oceanos, navios como o Nakamov são necessários. Agora, nesse modelo, ela se torna o sinal naval mais visível da Rússia. Um alerta avançado de que pode atingir alvos em terra e no mar a milhares de quilômetros de distância. O verdadeiro análogo do navio não é um porta-aviões. É uma fazenda móvel de mísseis que pode surgir, lançar mísseis ou ameaçar e depois partir. Mas o mais importante, e queremos realmente enfatizar esse ponto, dado, você sabe, as notícias, veículos russos também deixam claro que Nakamov muito provavelmente não será enviado ao Mar Negro para ajudar na guerra em andamento contra a Ucrânia, com o coronel Mikhail Kodunnikov escrevendo de forma direta na Orozhaskaya Gazeta que, abre aspas, a participação de Nakamov na operação militar especial é altamente questionável, fecha aspas. E, sinceramente, dá para entender o motivo, porque simplesmente não é prático fazer isso. O Mar Negro está quase fechado para navios como o Nakamov, devido à Convenção de Montreux, que a Turquia aplica rigorosamente. Vale a pena para a Rússia arriscar outro incidente diplomático com um vizinho apenas para posicionar um navio de guerra? Agora, a resposta é não. Não, não é. Mesmo que passassem, um navio como o Nakamov não faz sentido tático no Mar Negro. Ela foi projetada para atacar alvos à distância em condições protegidas. Entre o tamanho do mar e o fato de boa parte da costa estar cheia de baterias de mísseis ucranianas prontas para atacar outro Moskva, essas condições não são ideais para o navio, certo? Simplificando, não é uma ferramenta tática para esse teatro de operações, é uma ferramenta estratégica para outros. Fontes russas dizem que poderiam enviar ao Mar Negro, mas simplesmente não querem. Timokhin afirmou que, se o sistema de defesa aérea estiver em boas condições, nenhum ataque de míssil isolado é perigoso. Funciona e a tripulação está treinada. Esse é o verdadeiro segredo. No fim, o almirante Nakamov não é mostrado ao público russo como símbolo de nostalgia. Está sendo mostrado como arma, instrumento político e de influência no teatro de operações. Algo que a OTAN precisa incluir no orçamento agora. Claro, temos que nos perguntar quanto da narrativa oficial russa nós realmente acreditamos. E de fato, se você perguntar aos analistas ocidentais a opinião deles, a resposta média é muito mais negativa. Dmitry Gorenberg, do Centro de Análise Naval, destaca a grande perda de talentos russos em construção naval após a União Soviética, pois os mais experientes já morreram e os mais jovens estão perto da aposentadoria. A Rússia fez o suficiente para cultivar seus talentos e transmiti-los para a nova geração. Sem dúvida, houve muitos esforços nos setores de defesa e aeroespacial. Por isso, a Rússia mantém o jato Ilyushin,
96 em produção, mesmo sem compradores, e segue desenvolvendo projetos como o tanque T-14, Armata, enquanto países com situação econômica semelhante apenas comprariam projetos prontos do exterior. E além disso, o fato de Nakamov já estar de volta ao mar, aparentemente sem que nenhum grande desastre tenha ocorrido, sugere que sim, a Rússia realmente está dando conta do recado. Mas lembre-se, manutenção, logística e desenvolvimento contínuo podem ser mais difíceis de dominar que construir um navio. É só perguntar ao almirante Kuznetsov como ele está indo se quiser prova disso. Siddharth Karshal, do Instituto Real de Serviços Unidos, observa que a Marinha Russa está deixando de lado navios capitais e focando em corvetas, fragatas e submarinos, pois, segundo ele, não consegue mais manter embarcações grandes e chamativas, seja financeiramente ou logisticamente. Aqui vai uma reflexão nossa importante que queríamos incluir. Pode-se facilmente argumentar, não é mesmo, que a situação crítica do Kuznetsov poderia simplesmente ser uma exceção. Talvez ela tivesse um projeto ruim, que por algum motivo não favorecia a sustentabilidade a longo prazo. Mas segure esse pensamento, pois essa senhora é a irmã mais nova do Kuznetsov, a Variak, que hoje navega como Liaoning, o primeiro porta-aviões da China. Sem falhas no meio da viagem, sem passar anos e anos no porto sendo reparada. Ela simplesmente funciona. Considere isso mais um ponto. Piotr Velik, o Orland em serviço, funcionou bem até o fim de 2022, quando foi desativada em Smodovinsk, onde permanece. Considerando que não há problemas graves no projeto da classe Kuznetsov e que a Rússia acumula navios capitais desgastados em seus portos, parece que o país perdeu a capacidade de manter adequadamente esses navios atualmente. Será que isso vai se provar verdade? Será que Nakamov vai se mostrar um navio fantástico por um breve período, antes de lentamente se deteriorar enquanto navega e depois acabar mais uma vez atracado e fora de ação? Ou, como dizem fontes russas, Moscou ganhou uma nova nau capitânia impressionante que assustará a OTAN por anos? Bem, no final das contas, só o tempo dirá. Obrigado por assistir.